Isso aí, pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma semaninha, né? Nova Serrana, Minas Gerais. Braga, Eduardo Mendes, Rafa, Alessandra, Rafael, aula top, valeu. Subindo rápido o número aí. Braga, Rodrigo Braga tá na área. Michel também chegou. Futuro Charlie, boa noite. F. Tomás, boa noite. Boa noite, gente. Hoje tô mandando um abraço pessoal de Roraima, hein? Fechamos um grupo lá da mentoria lá com o pessoal de Roraima. Entendeu? Pedi pra mandar um abraço aí. Esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele, trocando o nome. Uma pessoa lá de Roraima lá. Pessoal de Sapucaia. Pessoal de Mesquita, Sejures. Pessoal, ih, rapaz, Belém do Pará de novo, Minas Gerais. Boa noite, professor. Outro patamar, isso aí. Pessoal de Campos. O pessoal entrou agora aí, rapaz, tem quase 70 pessoas já. Jogo rápido. Subindo rápido, Cordovil, Nil Iguaçu, MR pessoal de Campos, Terra Boa, Terra Boa. Arthur Damasceno, grande Damasceno, Friburgo. Ainda tem muita coisa clara, é isso aí, isso aí. Qual é, André, Edno Adalto, Nova Iguaçu presente também, Delta. Tem uma galera aí, né? Decotelli, São Cristóvão, pé da Tijuca ali, Miracema, tem um amigo meu de Miracema, joga sinuca pra cacete esse cara. Queimados. Nelly Carvalho sempre presente também. Mike Soares. Comprei um rolo pra bicicleta hoje, da Tijuca. Goiás presente, é isso aí, porra. Nego de Goiás é maneiro. Darlene entrou, já tem 80, 90 pessoas. Vicente Carvalho. Nessa Glilica, não entendi nada. Campo Grande. Nil Iguaçu também. Tá atacado hoje, tô nada. Queimados. Campo Grande, vamos lá, né? Vitor Nascimento. Ceará, boa, garoto. Copacabana aqui pertinho, Campo Grande. Búzios, pô, terra boa, cara. Pô, adoro Búzios. Nunes entrou, Salvador, tava faltando Salvador, pô, Irajá. Muita gente do Rio, né, gente? E o meu amigo lá de Roraima, hein? Não falou nada não, é? Vamos prosperar. Não nada de Roraima não, pô. Falou, fala comigo de Roraima e tal. Até agora nada, mas vambora, né? Vamos lá, gente. Vambora. Maricá também, é isso, Eduardo Pires, vamos lá. Quase 100 pessoas já, vamos lá, vamos bater aí, pelo menos online de 100 pessoas, ver se a gente chega a 150, 200, não é isso? O pessoal vai chegando aí, lockdown em Teresópolis, é mesmo, é? Guadalupe, puta merda, lockdown lá também, é? Opa, entraram várias pessoas agora aí. Vambora, galera, dá mais ou menos uns 3 minutinhos, não é isso? 45, 49, 48, Cabo Sul, vambora, vamos lá? Bangu, vamos lá, né? Vambora? Vou nessa, hein? Vamos nessa, galera, olha só. Eu até aproveitei essa live aqui pelo seguinte, que é basicamente a forma da gente inaugurar, tá? O pessoal lá de direito penal, o pessoal da mentoria. Então minha ideia é até começar com uma live, eu já mandei muita coisa para eles já de penal, quando a gente fala daquela parte inicial da lei penal, classificação do crime, lei penal no tempo, lei penal no espaço, territorialidade, exterritorialidade, nós já abordamos tudo na nossa mentoria nessa semana aqui, 2 semanas, tá? Essa turma começou aqui. Tudo pegamos: tempo do crime, lugar do crime, lei penal no tempo, lei penal no espaço, lei temporária, lei excepcional, classificação de crimes. Aliás, classificação que eu não falei ainda não, né? Algumas. E eu quero inaugurar agora, tá? Até porque vai ficar salvo o pessoal da mentoria. Lembrando, quem é da mentoria, quem é do grupo fechado, fica a live salva direto para eles, o tempo todo, a hora que quiser, o tempo que ele quiser. Iniciar o seguinte, com o conceito de crime, e pegar o primeiro elemento de crime.
Então, só para você entender, quando a gente entra na teoria do delito, na teoria do crime, o cara tem que ter a ideia do seguinte: André, o que é crime? Tá? Quando o cara explica o que é crime, o cara tem que saber, não é isso? Que crime é toda conduta que ofende a lei, ou toda conduta que ofende um bem jurídico protegido pela lei. Então os caras perguntam de forma muito simples: André, o que é crime? Olha, você quer o crime no aspecto legal, no aspecto formal, no aspecto material ou no aspecto analítico? É assim que se pergunta. Professor, defina crime para mim. Olha, meu amigo, no aspecto legal, eu vou na lei de introdução ao Código Penal. Infração penal é crime ou contravenção. Foi até objeto de pergunta de pessoal lá da mentoria hoje. Tá preocupado com o seguinte: se o usuário de drogas comete crime, o uso de drogas é crime. Eu falei, cara, sem medo de ser feliz. Claro que é. Até conversamos sobre isso na live lá. É isso? Conceito legal: infração penal é crime ou contravenção? Contravenção é um crime anão. Professor, e no aspecto formal? Olha, aspecto formal o crime é toda a conduta que ofende o quê? A norma penal. E no aspecto material? Crime é toda a conduta que ofende um bem jurídico protegido pela norma. Então quero que você entenda, gente, que quando você estuda o direito penal, quando você estuda crime, crime é o que, gente? Crime é um fato. Fato esse. Então eu sei que crime pode ser ou infração penal, que é um gênero, ou a conduta que ofende a lei penal, ou crime é uma conduta que ofende um bem jurídico no aspecto material, e tem o crime no seu aspecto analítico, no seu aspecto estruturado. E André, o que é o crime no aspecto analítico? Meu amigo, eu tenho 3 correntes: a corrente binária, terciária e quaternária. Tem gente que fala que crime é fato típico e antijurídico. Tem gente que fala que crime é fato típico, ilícito e culpável. E tem outros que falam que crime é fato típico, ilícito, típico, ilícito, culpável e punível. Então eu tenho 3 correntes sobre isso. André, no aspecto analítico, crime é o quê? Ou é um fato típico e antijurídico, uma coisa horrível falar antijurídico. Não fala mais antijurídico não, nunca mais fala isso. Mas tem gente que defende isso. Crime é um fato típico e antijurídico. Outros, ao qual eu acho melhor: crime é um fato típico, ilícito e culpável. Eugênio Raul Zaffaroni: crime é fato típico, ilícito e reprovável. E por último, crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Ponto. O professor está falando demais, para minha prova leva o quê? Leva que crime é fato típico, ilícito e culpável. Ponto. Se você falar para o teu examinador, imagina o cara te perguntando: olha, crime é fato típico, ilícito e culpável, porém pela teoria nova do funcionalismo, crime é fato típico, ilícito e reprovável. O cara até se arrepia. Mas para a tua prova, crime é fato típico, ilícito e culpável. Ponto. Mas por que você está falando isso? Quando eu vou no fato típico, eu tenho os elementos do fato típico. Então o pessoal da minha mentoria, inclusive amanhã já vou encher de negócio, inclusive o resumo sobre essa matéria aqui, esqueci de mandar para eles antes. Desculpa, galera da mentoria, era para ter mandado antes, para você ver a live e ir acompanhando. Mas como hoje vai ser meio solto, é isso que tem muita coisa aqui, eu mando para vocês amanhã. E até para acompanhar mais comigo. Então, André, o que é um fato típico? Fato típico, galera, tem 4 elementos. Para que haja um fato típico, tem que ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E eu quero conversar com vocês especificamente só do primeiro ponto, que é a conduta. Então, cara, olha que interessante. Tem um livro do Emile Durkheim que ele fala o seguinte: se crime, gente, seria um distúrbio na sociedade, um desvio comportamental, ou se o crime seria da essência do convívio em sociedade. Então Durkheim ele sustenta que o crime é da sociedade. A pessoa que comete crime, ele é um desvirtuado, ele é um cara doente. Nada disso, ele é da essência da sociedade. E cada sociedade tem os crimes que lhe sejam adequados. Mas por que você está falando isso? Quando a gente fala de crime, que é um fato típico, para que haja fato típico tem que ter 4 coisas. O cara tem que fazer alguma coisa, que é a conduta. Tem que produzir um resultado. Resultado esse que é um resultado proibido pela lei. Tem que ter nexo de causalidade, tem que ter ligação entre a conduta e o resultado. Para que ele responda, ele tem que realizar uma conduta e produzir um resultado. E esse resultado tem que se dar em razão da sua conduta. E por último, gente, tipicidade. O que seria tipicidade? Uma perfeita adequação entre a conduta e a norma.
Então eu não quero mais falar de ilicitude nem de culpabilidade. Não quero nem conversar sobre isso ainda. Mas eu quero falar só do fato típico. E não vou falar do fato típico, vou falar do primeiro elemento, que é a conduta. Professor, do que é a conduta? Então me entenda, olha que legal. Eu sou professor de criminologia, né? A matéria, não sei se eu não gosto mais até do que penal, mas é complicado. Porque eu gosto de falar assim para meus alunos, como eu falei até na live anterior, que o crime, gente, é uma foto. O crime é um acontecimento. Crime é uma foto e a criminologia é um filme. A criminologia, ela estuda o comportamento do criminoso para realizar o crime. Entenderam? É uma foto. Mas até por que você fala que é uma foto? Porque é um fato. Crime é um fato. E esse fato tem que ser feito o quê? Por alguém. Não é isso? Quando eu falo de fato, é um acontecimento. E esse acontecimento tem que ser típico. Por quê? Porque tem que haver expressa previsão na lei. Mas como o crime é um fato, alguém tem que fazer alguma coisa. E é uma conduta. Então vamos começar a estudar agora a conduta. E o que é a conduta, galera? Só para entender, tá? Olha que bacana agora. Houve uma evolução do direito penal para explicar o que é conduta. Tá? A primeira teoria que explica... Existem outras anteriores. Para a tua prova, a teoria que explicava, tá, a conduta seria o que, gente? Uma ação humana. É a chamada teoria mecanicista. O que é isso? Olha, a pessoa responde pelo crime quando ela tem uma conduta. O que é conduta? Conduta é uma ação humana, mecânica, que causa um resultado. Conduta é um soco. O que é isso? Uma ação humana. Vocês estão me entendendo? Bastava fazer análise de subsunção entre a conduta e a norma. Então, para a teoria causalista, mecanicista, conduta não é mais o que, gente? Que o movimento corporal. Conduta é movimento corporal. Lembra essa palavra? Conduta é movimento corporal. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. André, o que é isso aqui? Isso aqui é conduta. Por quê? Porque é um movimento corporal. Minha mente mandou um negócio aqui para esse dedo aqui, o dedo apertou o gatilho, cara do carro, o cara morreu. Ponto, é conduta. Essa conduta, esse movimento corporal causou um resultado? Sim. Então ele responde. Isso é chamado teoria causalista. Adoraria falar na outra teoria neocantiana, mas vou pular. E hoje, para a tua prova, você vai adotar, gente, a chamada teoria finalista, que é o ponto mais importante. André, o que diz a teoria finalista? Que, na verdade, a conduta não é um movimento corporal, mas sim um comportamento. Olha que bacana. André, conduta humana é o quê? Para os causalistas é um movimento, só isso. E para a teoria finalista, olha, teoria finalista tem que ter uma finalidade, tem que ter uma intenção. E para que tenha uma intenção, eu não vou mais analisar a conduta como se fosse um movimento, mas como sendo um comportamento. E sendo comportamento, qual é a conclusão que nós chegamos? Sendo comportamento, eu não vou analisar só a relação mecânica, mas vou analisar a questão intencional. André, quando a pessoa dá um tiro em alguém, qual é o crime? Eu adoro falar isso para meus alunos. André, o cara apertou o gatilho e deu um tiro na direção de alguém. Qual é o crime? Fala para mim, André. Não sei. Ué, não sabe não? Eu não sei, cara, porque eu não sei qual é a intenção dele. Não, professor, para mim quem atira é para matar. Você sabe que não. O cara pode dar um tiro na perna do cara só para fazê-lo parar. Pode dar um tiro só de alerta. Ele pode ser um excelente atirador que dá um tiro só para assustar. Não precisa ir longe, por exemplo, uma facada, por exemplo. Facada é um comportamento, perdão, é um movimento ou um comportamento? Eu acho que é um comportamento. A facada, a depender do lugar, a depender da extensão, a depender da quantidade, pode indicar se eu quero o quê? Se eu quero lesionar ou se eu quero o quê? Matar. Caiu até uma questão interessante, que é questão, quem quiser falar alguma coisa bacana aí, no processo do Bolsonaro, por exemplo. André, o Adélio esfaqueou para quê? Olha, a perícia constatou que a lesão no Adélio tinha chamada lesão de entalhe. O que é lesão de entalhe? A faca, quando entra, ela faz uma lesão. Não é isso? Assim. Não é isso? Parece que casa de botão, acho que é isso. Aqui. Não é isso? Agora, se tiver algum entalhe, se ao invés de entrar assim, ela também entrar assim, depois rasgar para o lado, significa dizer que o malandro meteu e fez o quê? Deu aquela rodopiada. E quando o cara esfaqueia e dá a rodopiada, significa que ele quer o quê, gente? Lesionar ou matar? Tá me entendendo?
Mas eu estou falando isso para vocês? Eu estou te falando que a conduta não é mais movimento. A conduta passa a ser um comportamento, porque ela é dirigida a uma finalidade. Por isso a teoria do finalismo. Meu amigo, por gentileza, qual é a diferença do causalismo para o finalismo? Olha, o causalismo falava que a ação era a causa para o resultado. A conduta era a causa para o resultado. Era uma ação mecanicista. Não era comportamento, era apenas movimento. Veio Hans Wells e falou o seguinte: espera aí, cara. Quando o cara faz esse movimento, eu não vou analisar só como um movimento. Eu tenho que analisar a cachola dele. Qual é a sua intenção? Qual é a sua finalidade? E eu mudo de movimento para comportamento. A passei a notar a teoria do finalismo, porque cada conduta tem uma finalidade. Beleza? Mas finalidade de quê, André? Volta um pouquinho na nossa aula. A finalidade para os formalistas é a finalidade de ofender a lei. Para os materialistas, os substancialistas, é uma conduta voltada a ofender o quê? O bem jurídico protegido pela norma. Então, quando o cara esfaqueia alguém, a intenção dele é ofender o quê? O bem jurídico protegido pela norma. No caso do Bolsonaro, qual seria o bem jurídico? A vida. Ele queria acabar com a vida do Bolsonaro. Outros autores entendem que não. Ele queria comprometer o quê? As eleições. Então poderia ser um crime de quê? Ou de terrorismo, ou de crime contra a segurança nacional. Olha que interessante isso. Beleza? Essa é a teoria do finalismo. Olha, para a teoria do finalismo, eu tenho que analisar a finalidade que a pessoa tem em realizar aquela conduta. Eu sempre gosto de dar o mesmo exemplo para meus alunos, que é muito claro, tá? O cara pega alguém e sequestra, gente. Olha que molezinha. Qual é o crime de uma pessoa quando o cara pega uma menina de 15 anos, priva a liberdade dela e leva para casa? Gente, qual é o crime? Responde bonito para mim. Você não faz a menor ideia. Sabe por que você não faz a menor ideia? Porque eu só falei que ele sequestrou. Eu só falei para você o movimento, mas eu não falei qual é o comportamento, qual é a intenção dele. Se ele sequestrou para transar, é estupro. Se ele sequestrou para matar, é homicídio. Se ele sequestrou para pedir dinheiro, é extorsão mediante sequestro. Se ele sequestrou só para privar a liberdade, pode ser sequestro ou cárcere privado. Se ele sequestrou para trabalhar obrigado na casa dele, é redução a condição análoga a escravo. Se ele sequestrou para levar para o exterior, é tráfico de pessoas. Eu não sei qual é a intenção dele. E agora, gente, quando eu falo uma intenção proibida, como é que é o nome disso? O nome disso é dolo. André, o que é o dolo? É dolo, tá, gente? Não tem acento, mas é dolo. Se falar dolo, perde um amigo. Dolo. O que é dolo? Dolo é a intenção de produzir o quê? Um resultado. A conduta dolosa é uma conduta intencional. É a intenção de produzir um resultado. Qual o resultado, André? Um resultado proibido. Um resultado proibido pela lei penal. É o cara querer tirar a vida da pessoa, é roubar o carro daquela pessoa, é transar com aquela pessoa, é desviar dinheiro público. A intenção é produzir um resultado proibido pela norma. Perfeito? Isso é o dolo. Dolo é a intenção. Quero só que você fique atento que daqui a alguns anos eu vou falar na teoria do finalismo como parte da nossa história. Então hoje eu falo que o causalismo é história. Hoje eu falo que o finalismo você leva para a tua prova, tá? Mas estou falando o seguinte, já está começando a virar história. Porque hoje fica bacana quando você fala a teoria do funcionalismo. Esquece causalismo, tá quase esquecendo o finalismo. André, o que fala a teoria do causalismo? A conduta é causa por resultado. O que fala a teoria do finalismo? A conduta tem uma finalidade. E a teoria do funcionalismo? A teoria do funcionalismo, gente, ela inverte a porra toda. O que ela fala? A teoria do funcionalismo está falando o seguinte: meu amigo, qual é a função do direito penal? Eu devo punir todas as condutas ou só aquelas condutas absolutamente necessárias? São só aquelas condutas que servem de quê, gente? De função para a punição do direito penal. Será que uma pessoa, quando entra no supermercado e subtrai 2 creme crackers para dar de alimento para o filho dela, em razão do coronavírus, tá lá o cara lá em lockdown em casa, morrendo de fome, e os filhos falam: papai, nós vamos comer que horas?
Olha, o papai é camelô, cara. O papai tinha que vender, mas não tem ninguém pra vender. E aí, André, qual é o esquema? O esquema que agora o papai vai pegar a comida. Fica tranquilo. Qual é o biscoito que você quer? É arroz ou não é? É agora. E o cara chega lá e é preso. Aí eu te faço a pergunta: se esse cara for preso porque estava furtando 2 creme crackers, é função do direito penal prender esse cara? Se eu prender esse cara, eu vou reduzir o problema social ou vou agravar? Entenderam? E aí, o jurídico, o Ministério Jurídico, já falou os 2 maiores nomes que falaram sobre isso, que é o Roxin e o Gunther Jacobs. Klaus Roxin e Gunther Jacobs. O Klaus Roxin, ele fala o seguinte: olha só, eu só devo punir condutas que não são aceitas pela sociedade. Pessoal, o pessoal está falando de direito penal mínimo, na essência é isso. Então entenda, uma conduta que ofende o bem jurídico de forma insignificante, é função do direito penal punir? Não. Outra perguntinha, que falava o seguinte, o Klaus Roxin: existem condutas, gente, que às vezes ofendem o bem jurídico. Existem condutas que às vezes expõem o bem jurídico, como por exemplo você comprar um carro. Entenda que comprar carro já é uma conduta perigosa na vida dos outros. Comprar carro já é uma conduta perigosa. Só que o ordenamento jurídico permite isso. Você, quando compra um carro, está gerando um risco de matar outras pessoas, sim ou não? Sim. Mas esse risco é um risco proibido ou permitido? Se for um risco permitido, é aceito. Olha, o lutador de MMA, cara, quando ele quer ganhar vida de MMA, quando ele quer ganhar na vida sendo paraquedista, quando ele gosta de fazer alpinismo, quando ele gosta de fazer paraglide, ele fala o seguinte: eu quero arriscar minha vida. A lei permite, sim ou não? Sim. Você é instrutor de alpinismo. Então, para o Klaus Roxin, ele entende que uma conduta só deve ser punida quando ela gera um risco não permitido pela lei. Só riscos não autorizados. E ele continua, ele fala que tem determinadas condutas que diminuem o risco. E se a conduta diminuir o risco, ele não deve responder por um crime. Um bom exemplo é o salva-vida. É o salva-vida que vai salvar o cara, e para salvar o cara, às vezes ele dá um soco no cara. E foi um comportamento. A intenção dele era dar uma porrada nele. Só que ele deu uma porrada nele para aumentar o risco dele morrer ou para reduzir o risco de morrer? Para reduzir. Porque ele desmaia, eu consigo salvá-lo do mar revolto e salvo a vida dele. Entre dar-lhe uma porrada e salvar a vida, a porrada reduz o risco dele morrer. É, por exemplo, aquelas situações em que o cara está querendo se suicidar e o bombeiro faz de tudo para salvá-lo e não consegue. Ah, eu acho que o bombeiro deve responder por isso. Vem cá, o bombeiro estava agindo para piorar o risco ou para reduzir o risco? Maravilha? Então o Klaus Roxin, ele fala que eu só devo atribuir responsabilidade na conduta se ela gera um risco não permitido pela sociedade. Riscos não permitidos, entre outras coisas. Já o Gunther Jacobs, entenda que o Klaus Roxin utiliza o funcionalismo moderado. É um cara low profile. Olha, eu só vou punir uma conduta quando ele gera um risco não permitido. Já o Gunther Jacobs, ele era alemão. Alemão, não é isso? Década de 60, 70. Ele falava o seguinte: eu sou funcionalista sistêmico, radical. Para que serve o direito penal, gente? O direito penal serve para criar o sistema. O direito penal é um sistema rígido para controlar as pessoas. Porque se eu deixar cada um faça o que quiser, dá M. Para evitar M, eu tenho que ter um Estado forte. Eu tenho que ter normas sistematizadas para controlar o comportamento social. E todo cara que ofende esse sistema, ele deve ser punido para reafirmar o sistema. Olha que bacana isso. É o chamado, gente, direito penal do inimigo. O cara que atenta contra a Constituição, ele é inimigo. Se ele é inimigo, ele não vai ter o respeito do Estado. Se ele desrespeitar a Constituição, quando ele for preso e for criminoso, também não se deve aplicar as garantias constitucionais. Isso é chamado funcionalismo sistêmico, funcionalismo radical. Alemanha, pós-Segunda Guerra. Ok? Mas entenda, agora vamos voltar para o nosso.
não é isso? Que é o dolo. E é importante para a tua prova saber que o dolo, gente, o dolo nada mais é do que a intenção de produzir um resultado. Só que é um resultado proibido. Eu gosto de falar para meus alunos, dou sempre o mesmo exemplo, que atravessar a rua é conduta. E é uma conduta que tem intenção. Chegar do outro lado. Mas não é dolosa por quê? Porque essa intenção é uma intenção que permitida. André, a lei permite que eu atravesse a rua? Permite, claro. Então é dolo? Não, cara, porque é uma conduta que o Código Penal permite. E se a minha intenção for proibida pela lei penal, aí vira dolo. E o que interessa, que para explicar o dolo, eu tenho 3 teorias. 2 que nós adotamos e uma que nós não adotamos. Nós adotamos a teoria da vontade. O que é a teoria do dolo? Teoria da vontade. O que é a teoria da vontade? Comete ato doloso quando ele quer produzir o resultado. É o chamado dolo direto, dolo de primeiro grau. Tem dolo quem tem a intenção de produzir o resultado. Ele quer produzir o resultado. Mas nós também adotamos a teoria do assentimento. O que é a teoria do assentimento? Ele não quer produzir o resultado, mas ele assume o risco. O cara está no bar, tranquilaço, tomando a cerveja dele. E ele sabe que foi de carro. E ele não toma uma cerveja, ele toma 712 cervejas. E o cara fala o seguinte: meu amigo, vem cá, você tá bebendo muito, tá não? Tô. Rapaz, você tá vendo o risco de você atropelar alguém? Você quer matar alguém de carro? O cara fala: eu não, que isso, eu não sou assassino não, rapaz. Mas você consegue compreender que você tá tomando 712 cervejas? Você pode produzir o resultado? Ele fala uma palavra mágica: eu me conformo com o resultado. Eu não quero matar, mas se eu matar alguém, o resultado para mim ele é indiferente. Eu quero que você entenda que o dolo ele é dividido em 2. Vamos lá. André, quando eu falo de dolo, eu tenho quantos tipos de dolos? Eu tenho o dolo direto e o dolo indireto. Dolo direto, que pode ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Nós vamos conversar. André, o dolo direto. Qual é a teoria do dolo direto? Teoria da vontade. Eu quero produzir o resultado. Mas eu tenho também o dolo indireto. E o dolo indireto quais são? O dolo alternativo e o dolo eventual. André, o que é o dolo alternativo? Olha que palavra bonita. O dolo alternativo é quando há equivalências no resultado. O que é o dolo alternativo? Há equivalências no resultado. Dá um exemplo, André. Colégio de Realengo. Eu sei que tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, né? Um abraço pessoal de Roraima. Não é isso? O cara foi no colégio, em Roraima não, em Realengo. Ele foi matar quem, gente? Ele foi sem querer ou querendo? Foi querendo. Foi matar quem? Todo mundo, quem vier. Meu amigo, vem cá, você queria matar quem? Interessa, quem viesse matava. Olha, cara, eu tô falando que existe uma equivalência nas minhas intenções. Se matasse gordo tava bom, magro tava bom, homem tava bom, mulher tava bom, tô nem aí. É diferente do dolo eventual. O dolo eventual não há equivalência no resultado. Ele prefere um, mas se não acontecer, não importa. Esse aqui também o conforma. Entenderam? Eu não quero matar não. Eu vou atirar aqui para acertar aquele passarinho. Aquele passarinho é o que eu quero. Mas se pegar na cabeça do babaca, azar o dele. Olha, André, eu tomei 3.427 cervejas. A minha intenção é pegar meu carro, correr que nem um louco e não matar ninguém. É não matar. Mas se matar, eu tô andando. Andei para isso, para não falar outro verbo. Maravilha? Esse é o chamado dolo eventual. Palavra mágica. O resultado é indiferente. O agente se conforma com o resultado. Tanto faz. É a teoria do assentimento. Maravilha? Não confunda uma teoria que nós não adotamos, que é a teoria da representação. A teoria da representação é aquela teoria que diz que o cara, o agente, ele até consegue prever que vai acontecer, mas ele faz o que, gente? Ele acredita que não vai acontecer. Ele toma todas as cautelas cabíveis para que isso não aconteça. A teoria da representação, ele antevê o resultado, mas ele fala o seguinte: não vai acontecer. O resultado para mim não é indiferente, o resultado para mim é diferente. Eu não quero que aconteça. Perfeito? Maravilha? Não confunda com dolo direto.
O dolo direto, ele quer o resultado. E esse dolo direto, ele pode ser de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. O dolo de primeiro grau é quando ele quer produzir aquele resultado. O dolo, gente, de segundo grau, ele não quer produzir, ele quer produzir esse resultado. Só que para produzir esse resultado, ele necessariamente ele vai produzir esse resultado. Eu quero esse, primeiro grau. Mas necessariamente esse vai acontecer. Um bom exemplo que eu sempre dou em sala de aula é botar uma bomba para matar um passageiro, um avião. Eu boto uma bomba no avião para matar essa caixinha de fone. E eu sei que esse cara aqui tá do lado dele. Esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui. Tá todo mundo aqui. O meio utilizado para matar esse cara é de primeiro grau, porque eu quero matar esse cara. Só que necessariamente os outros vão morrer. Dolo de segundo grau. Então, passageiro da poltrona 5A, dolo de primeiro grau. De todos os demais, dolo de segundo grau. E a doutrina ainda fala do dolo de terceiro grau, que é o chamado, para alguns, não é isso? Seria o dano em ricochete, que é no caso de uma dessas passageiras estarem grávidas. Aí seria dolo de primeiro grau para o passageiro que eu quero matar, dolo de segundo grau de todos os demais passageiros que necessariamente vão morrer, e dolo de terceiro grau do bebê que está lá dentro. Então eu realizaria um homicídio em primeiro grau, 200 homicídios em segundo grau e um aborto em terceiro grau. Bacana isso. Ok? Se liga, todo mundo me pergunta, até a Renata está perguntando agora, professor, eu não entendi a diferença do dolo eventual para o dolo de segundo grau. Que no dolo eventual, gente, no dolo de segundo grau, o resultado vai acontecer. Necessariamente vai acontecer. E no dolo eventual, o resultado pode acontecer ou não. E eu estou vendo aqui que algum aluno meu, aluna minha, já mandou um exemplo, que eu falo o exemplo, claro que você não esquece mais, que é da Marielle. Marielle Franco, é um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Que a Marielle Franco estava no banco de trás, do lado dela estava a sua assessora, e no motorista, e na frente estava o motorista. E eu estou partindo do pressuposto para te ajudar, que os assassinos, o Lessa, né, o Rony Lessa, entre outros, ele sabia que ela estava no banco de trás. Então eu falo pro Rony Lessa, você queria matar quem? O que ele fala para mim? Meu querido André Queiroz, eu queria matar a Marielle. Então com relação a Marielle, é dolo direto ou de primeiro grau. Mas o Rony Lessa, me tira uma dúvida, ela estava no banco de trás ou no banco da frente? Não, ela sempre andava no banco de trás. Você sabe disso? Sim. Você deu quantos tiros? 300. Peraí, mas se ela estava no banco de trás, talvez tivesse um motorista ou necessariamente tinha que estar um motorista? Necessariamente está um motorista. Então é dolo de primeiro grau para Marielle e dolo de segundo grau para o motorista, Anderson Gomes. E a assessora Rony Lessa? Olha, eu vou ser sincero, tá? Volta e meia tava, volta e meia não tava. Volta e meia ele levava ela para casa da esposa dela sozinha, e volta e meia a assessora pegava carona. Ah, mas você fuzilou o carro? Fuzilei. Mas ela estava lá? Tô nem aí. Olha, André, eu vou te falar um negócio. Se tivesse, bacana. Mas se não tivesse, não tô nem aí, é indiferente. Com relação à assessora, o que? Dolo eventual. Então, para fechar tudo, deixa a Marielle grávida agora. Ok? Dolo de primeiro grau na Marielle, dolo de segundo grau no Anderson Gomes, dolo de terceiro grau no filho dela com a esposa dela, e dolo eventual com relação ao quê? A assessora que poderia estar lá ou não. Maravilha? Tranquilo? Se deu para explicar legal isso aí, tá? Se liga que eu esqueci de falar nas 4 hipóteses, gente, que retira a conduta. Primeiro, fica atento, gente, quando eu falo conduta, é ato humano, tá? Quem realiza crime? Seres humanos, pessoa física. É essa a regra. Ok? A regra são pessoas físicas, ponto. Mas a Constituição pode se excepcionar. Então uma nota aí nas tuas anotações, então decora esse troço. Artigo 225, parágrafo 3º e 173, parágrafo 5º da Constituição. 225, parágrafo 3º e 173, parágrafo 5º. Por que isso? Porque essas foram as duas hipóteses que a nossa Constituição abriu a possibilidade de que
de crimes cometidos por pessoas jurídicas, que são chamados crimes ambientais, se houver previsão legal, e há, que é o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, e o 173, parágrafo 5º, crimes contra a ordem econômica, que poderia haver desde se houvesse previsão legal, e não há previsão legal. Tem uma lei que fala sobre isso, que é a Lei 12.529, mas ela só fala de crimes cometidos pelas pessoas físicas, e pessoas jurídicas só infrações administrativas e cíveis. Estão me compreendendo? Então eu entendo. Quero perguntar o seguinte: meu amigo, quem comete crime? Você fala, pessoa física. Só pessoa física? É, só pessoa física. Pessoa jurídica comete? Não, é essa a regra. Mas excepcionalmente pode? Sim. Crimes ambientais, que tem previsão legal, e crimes contra a ordem econômica, que a Constituição autorizou, mas não houve previsão legal. Beleza. Então conduta é ato humano. E o que importa, gente, é que ele é livre, sublinha aí, consciente e voluntário. Tem que agir de forma consciente e de forma o quê? Voluntária. Professor, quais são as duas circunstâncias que retiram a consciência? Quando é que a pessoa não está consciente? Não é isso? Até você está ali já. Hipnose e sonambulismo. Não sei se existe, se não existe, se é fraude, se não é, não me interessa. Hipnose e sonambulismo, as pessoas estão inconscientes. Se elas estão inconscientes, não tem consciência. Se não tem consciência, não tem conduta. Como também existem duas hipóteses que retiram a voluntariedade. Quando que você age sem voluntariedade? Atos reflexos e coação física irresistível. Uma força maior age sobre você. Um cara aperta a tua mão e manda você apertar o gatilho. Empurra a tua mão. Coação física irresistível. Também chamada de vis absoluta. Coação física irresistível e ato reflexo, que é o susto. Todas essas hipóteses, sonambulismo, hipnose, ato reflexo e coação física irresistível, não tem conduta. Não tendo conduta, o fato é atípico. Qual é a importância disso? O fato sendo atípico, o delegado sequer instaura inquérito policial. Olha as decorrências. Aluno meu da mentoria já sabe disso. O delegado só não instaura inquérito policial se o fato for atípico. Só se o fato for atípico. Perfeito? Então isso nós temos a noção do dolo. O que eu queria conversar com vocês, tá? Que existe o dolo, outros dolos, né? Um dolo bom, bem interessante, gente, é que você não confunda o dolo genérico com o dolo geral. Eu gosto logo no ponto. Olha que sacanagem. Estou me tirando uma dúvida. Qual é a diferença do dolo genérico para o dolo geral? Entendeu? Eu estou falando ali, eu estou falando na boa, tá? Eu tenho tanta certeza. Hoje, não vou citar o nome dele, mas ele mandou, ele até xingou. Porra, meu irmão! Ele entrou no site lá de exercício, fez lá, sei lá, 1000 exercícios, acertou 900 e cacetada. André, eu vou passar. Eu falei, meu irmão, vocês vão passar. Toda vez que eu tô falando isso agora, você tem que ter, sabe por quê, gente? Porque a mente, ela tem poder. Entendeu? As pessoas, elas insistem em achar que quem tem poder é Deus, Jesus. Eu também tenho. Mas quem tem poder é você, cara. É você que tem poder. Entendeu? Como eu também tô vendo pessoas também, lamentavelmente, que falam assim, pô, André, vou pagar mais esse mês, mas eu não tô estudando. Eu falei, cara, olha só, se não for pra estudar, pô, não é possível que nem ouvir você consiga. Pô, é áudio pra cacete no ouvido, dá uma lida no celular. Se o troço tá no celular na mão dele, não consegue, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. André me enviou mais de 300 mensagens. Eu mando, cara. Entendeu? E depois exercício. Hoje, só em processo penal, nós vamos começar o quê? Competência. Já pegamos inquérito policial, já pegamos princípio, já pegamos ação penal. Nego sabe tudo de ação penal. Tudo de ação penal. Prescrição, decadência, perempção, representação, ação penal privada, renúncia, sabe tudo, tudo. Se souber tudo, pode fazer. E eu ainda boto o pessoal aí no seguinte, eu boto o exercício de uma porrada de banca. Você mata a banca que você quiser, porra. Não precisamos entender como a banca pensa. Ok, tem esse pente fino. Mas quem sabe a matéria, porra, pode vir do jeito que quiser. André, fala sobre a banca checkmate. Se eu souber a matéria, eu acerto a questão, porra. Não é isso? Aí, eu acertei tudo de ação penal. Andressa tá se falando aí. Entendeu? Bem, vai passar, porra, é simples. Entendeu? Tem coisa que você fala com segurança. Como eu tenho segurança, entendeu?
Tô seguro, sei o que eu tô falando, tô nem aí. Quer gravar essa porra aí? Grava e fala pra alguém. Entendeu? Tem que estudar. De trás também ficar pagando, né? Ela paga aqueles 100 reais por mês lá e se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser é o cacete. Se Deus quiser é o cacete. Se você quiser. Se Deus ajudar é melhor, né? Claro. Se Deus dá uma forcinha, se Jesus... Aí você pode até chamar também Maomé, Buda, Oxalá, Ogum, chama quem você quiser. Mas estuda, porra. Santo Agostinho fala que não existe milagre contra o livre-arbítrio. Então se você escolher estudar meia boca, não vai passar. Mas se pegar tudo que eu te passar, você vai passar com certeza. Certeza absoluta, mesmo sendo pleonagem. Vamos lá, tá? Eduardo, dá sim, ainda dá pra entrar, mas porra, tá brabo. Tu já não vai pegar mais o conteúdo todo, que é muita coisa. Mas já dá pra pegar muita coisa. Eu tô querendo abrir uma nova turma agora, tá entendendo? Pra repetir, falar aquela coisa, mas dá pra entrar sim, te dá um jeito ainda. Entendeu? Tô pegando o pessoal agora de uma faculdade aí, que estão querendo entrar em grupo. Tá ficando legal, mas vamos voltar. Que é o seguinte. Esqueci o que eu tava falando. Dolo direto, esqueci, não lembro mais, beleza. Então vamos pegar um outro ponto então. Que é chamado o seguinte, gente, culpa agora. Então eu quero que você entenda, tá? Até para facilitar, tá? Que eu tenho, dentro da conduta, são 3 coisas que eu tenho que analisar. Dolo, culpa e erro. É só isso. Ah, boa, valeu, Fernandinha Rocha. Não confunda o dolo genérico com dolo geral. Porra, tema bom pra cacete. Dolo genérico com dolo geral. E não tem nada a ver uma coisa com outra. André, o que é o dolo genérico? Olha, cara, o dolo genérico é o oposto do dolo específico, que é o especial fim de agir. Existem crimes que eles precisam de um dolo específico. André, me dá um exemplo, tá? Quando o agente quer obter uma vantagem, ele quer empregar uma fraude para obter vantagem. Quando o cara, ele utiliza constrangimento ilegal para obter uma vantagem sexual. Então, por exemplo, o estupro, ele tem que ter um dolo específico. Porque o cara, quando aponta a arma para uma mulher ou para um homem, ele fala para a mulher e para o homem o seguinte: olha, eu tenho um dolo específico. Como assim dolo específico? Eu quero manter conjunção carnal com você. Eu não quero nem ato libidinoso diverso. Eu não quero passar a mão nos seus seios, nem fazer sexo anal. Eu quero fazer sexo conjunção carnal. Eu tenho dolo específico. É diferente de eu encontrar com o meu desafeto. E André, tudo bom? Vai morrer, desgraçado. Vem cá, você tá me matando por quê? Não é isso? Olha, tô matando porque eu tô afim de matar. Mas qual é a sua intenção específica? Não tem não, quero que você morra, seu babaca. É o chamado dolo genérico. Dolo genérico é o que não precisa de um especial fim de agir. É o que eu chamo de dolo colorido, é isso aí. Dolo colorido. Isso é meio homoafetivo, né? Mas tudo bem. Mas é o dolo específico ou dolo genérico. O que não tem nada a ver com dolo geral, galera. O que é o dolo geral? Olha que bacana agora. O dolo geral nada mais é do que o chamado aberratio causae. O que é o aberratio causae? O erro quanto ao nexo causal. O dolo geral é o dolo que possibilita que uma pessoa responda para a seguinte situação. Olha que interessante. Você quer matar teu desafeto e você dá um tiro no peito do teu desafeto. Dolo genérico. Tô matando porque eu não quero, não gosto mais dele. Eu quero matar com um tiro. E o cara cai e morre. O cara cai. Eu achando que ele está morto. Bom, agora eu preciso enterrar esse cadáver. Eu preciso enterrar o cadáver. E eu pego esse corpo que ainda está vivo, enterro e ele morre o quê? Soterrado. Tô me entendendo? Dei um tiro para matar, não mato, acho que matei. E para enterrar o cadáver, que não é cadáver, eu acabo matando o cara asfixiado. Teoricamente, gente, por direito penal, eu responderia por quê? Tentativa de homicídio com homicídio culposo. Se fosse analisar a teoria geral, o que eu falaria? Olha, eu queria matar. Essa conduta tinha intenção de matar, mas não matou. Tentativa de homicídio. Quando eu estava com ele, achando que era um cadáver, enterrei o cadáver e acabei matando o cara culposamente. Homicídio culposo. Eu respondo por 2 crimes:
tentativa de homicídio ou homicídio culposo. Negativo. Pela teoria do dolo geral, ele queria matar? Sim. Matou? Sim. Então responde por homicídio doloso consumado. O que me parece que ele não responderia pelo homicídio qualificado pela asfixia. Que ele não queria matar asfixiado, queria matar com tiro. Então eu acho que deve responder por ter matado com um tiro, mas por homicídio consumado. Isso é muito importante. O dolo geral nada mais é do que o chamado aberratio causae. É o erro quanto ao nexo causal. Eu acho que o que causou a morte é o tiro, mas o que acaba causando a morte é o soterramento. Muito importante isso. E o dolo genérico? O dolo genérico é o oposto do dolo específico. O que é o dolo específico? É o especial fim de agir. É uma intenção específica que a lei exige. Perfeito? Maravilha? Culpa. Culpa, gente. O que é a culpa? Tá? A culpa nada mais é, gente, o mais importante, que é a inobservância do dever de cuidado. Então, para você pensar na culpa, você tem 6 elementos. André, quais são os 6 elementos? Eu tenho que ter, óbvio, uma conduta. Entenda que a conduta é voluntária. O mais importante é o seguinte, André, quando é que tem um crime culposo? Eu tenho uma conduta voluntária e um resultado involuntário. Vou falar um português muito simples. Eu faço o que eu quero, mas eu acabo causando o que eu não quero. Dá um exemplo, André. Eu bebo porque eu quero. Aliás, esquece beber, senão você vai misturar com dólar eventual. Eu pego meu carro porque eu quero. Eu dirijo mais rápido porque eu quero. Eu entro na curva mais rápido porque eu quero. Acredito, palavra mágica, sinceramente que não vou derrapar. E derrapo. E acabo matando uma criancinha de 8 anos de idade. Produziu um resultado que eu não queria. Então no crime culposo eu tenho uma conduta voluntária que eu quero, mas produz um resultado involuntário. Bota a mão na cabeça e fala, puta merda. É isso. Tem que ter nexo causal, é claro. E o principal, gente, tem que ter previsão legal. Muita atenção agora quando estiver estudando direito penal. Porque se não tiver escrito que o crime é punido a título de culpa, ele não é punido. Só é punível a título de culpa se houver expressa previsão legal. Então esses 4 elementos são importantíssimos, porque todo mundo esquece isso. Tem que ter uma conduta voluntária, um resultado involuntário, nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta e o resultado, e expressa previsão legal da punibilidade por crime culposo. Tirei. E esses 2 aqui, que são os mais importantes? E aí ele pergunta em prova, gente, o que cai em prova isso aqui é uma enxurrada, é uma loucura. Me lembra, Edno, de falar de crime préter doloso? É uma enxurrada. Me lembra, Edno, préter doloso, eu sempre esqueço. É uma enxurrada. Que é o que, gente? Previsibilidade, não esquece isso. Só é punível a título de culpa se houver previsibilidade. André, o que é a previsibilidade? Fala na palavra muito clara. Previsibilidade, gente, é a capacidade. Esse é o ponto importante. Capacidade, no caso concreto, de antever o resultado danoso. A pessoa só pode responder por resultados que lhe sejam previsíveis. Eugênio Raul Zaffaroni, os resultados imprevisíveis devem ser atribuídos ao acaso. E sendo atribuídos ao acaso, não responde criminalmente, podendo responder em outras esferas. Me dá um exemplo trágico, André. É você estar dirigindo de forma adequada, porque senão tem o último elemento, e está dirigindo a rua, uma rua sem sinal, uma rua que você pode trafegar perfeitamente, que o limite de velocidade é 60 e você está a 50. E por uma coisa, Deus quis que isso acontecesse, que o molequinho que estava do lado da mãe dela viu um pombo. E a criança viu o pombo, foi correr atrás do pombo para assustar o pombo. E ao correr atrás do pombo, ela atravessa a rua. Meu Deus do céu, bateu até na madeira. E você, infelizmente, passa a roda por cima da cabeça daquele molequinho. Matou. Separa o carro, olha aquele moleque todo esmigalhado e fala, meu Deus, o que que houve? A mulher fala, meu Deus. Quer dizer, ela se mata logo em seguida, né? Pô, mas meu filho largou e atravessou a rua. Eu te pergunto, para você que estava no carro a 50 por hora, é previsível ou imprevisível?
Se o resultado for imprevisível, é atribuído ao acaso. O Gil falou o que para essa mãe? Mãe, posso ser sincero? Lamento. E o meu filho? Fala com Deus. E esse desgraçado que atropelou? Ele é mais inocente, talvez até mais inocente do que a senhora. Talvez se a senhora estivesse segurando teu filho de forma mais firme, talvez não tivesse acontecido. Agora ele, jamais, porque é um fato imprevisível. Beleza? Só fatos previsíveis. E o que é a previsibilidade? É a capacidade de antever o resultado. E por último, ponto-chave. Que a culpa, gente, o elemento mais importante é a inobservância do dever objetivo de cuidado. Inobservar um dever de cuidado. Só responde por crime culposo quando a pessoa ela observa o dever de cuidado, ela é cuidadosa. André, quando é que a pessoa é cuidadosa? Responde lindo. Sei lá, pô, como é que eu vou saber? Se liga que existem duas correntes gigantes a respeito dessa observância do dever de cuidado. Porque existe uma teoria que fala que esse dever é um dever objetivo de cuidado. O que significa dizer? Eu tenho que olhar, gente, o homem médio. O que um homem normal faria nessa... Quando eu falo homem, homo sapiens, que inclui a mulher sapiens, que inclui uma bola, e uma mandioca e uma criança. Então quer dizer o seguinte, o homem médio, homo médium, o que o homem médio faria naquela situação? Se o homem médio naquela situação pudesse evitar aquele resultado, prever aquele resultado, então ele responde pelo crime. Agora, se o homem médio, o homem normal, não pudesse prever, ele responderia por esse crime. É diferente da teoria subjetiva, que ela fala o seguinte, eu não tenho que analisar o homem médio porra nenhuma, até porque as pessoas são diferentes. O Ítalo é uma coisa, o Edna é uma coisa, o André é outra, a Aris Cavalcante é outra, a Pris é outra, todo mundo é diferente. Então eu tenho que analisar no caso concreto, naquela situação específica. Eu tenho que analisar aquela pessoa, naquela rua, naquele momento, naquela situação e observar naquela situação subjetiva se ele poderia antever aquele resultado. Maravilha? Beleza, André. Mas quanto que a pessoa não observa o dever de cuidado? É interessante você ler o livro do Zaffaroni, que ele fala agora, gente, daquelas sociedades de risco. Nós vivemos numa sociedade de... Aliás, eu hoje estou vivendo agora, nesse momento, uma sociedade de risco. Por exemplo, olha que interessante, eu acabei de fazer uma brincadeira com a Dilma agora. Arrisquei. Pode ser que você seja apaixonado por ela e você fique puto comigo. Pô, por que o professor, quando falou de homo sapiens, brincou com a mulher sapiens, uma presidente que eu adorei? É uma sociedade de risco. Eu pegar meu carro é arriscado. Eu falar no Instagram é arriscado. Eu conversar no WhatsApp é arriscado. Eu manusear algumas peças na varanda é arriscado. A nossa vida é arriscada. É uma sociedade de risco. E o que fala o Klaus Roxin? Você só pode gerar riscos permitidos. Vocês até viram aí, cara, certamente como eu vi isso, e recebi de vários grupos, vocês viram aquele cara fazendo a promoção da Mercedes. Mercedes aqui, CL, cara, né? Por 450 mil, por só 290 mil. Essa aqui, 700 mil reais, porra, pichincha, 430 mil reais. Leva agora. Cara, o cara que compra o carro daquele ali, gente, tá gerando risco pra sociedade, sim ou não? Porra, muito risco. Pra atropelar 1000 logo de uma vez. Mas é um risco proibido ou permitido? É um risco permitido. Então não responde desde que observe as regras de segurança, ponto. Mas o que me interessa, quem são as pessoas que não observam o dever de cuidado? Agora fica atento. Ou o cara agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. Tá? Imprudência é sempre quando o cara faz mais do que deveria fazer no caso concreto, ou faz mais do que o homem médio. André, quem é imprudente? O imprudente é aquele cara que, eu analisando a situação concreta, ele acabou fazendo mais do que deveria. Então, André, se uma rodovia é de 100 km por hora, o que você espera de uma pessoa normal? Dirigir menos. Se ele tiver mais de 100, ele está agindo com imprudência. E se o cara fizer menos do que uma pessoa normal, ele agiu com
negligência. Então eu quero que você fique atento que sempre que uma pessoa fizer mais do que você espera, do que seja razoável, ele é imprudente. Toda vez que ele fizer menos do que uma pessoa razoável, ele é o quê? Negligente. Então por isso, por exemplo, que o direito penal, o direito administrativo, por exemplo, ele pune quando o cara está acima da velocidade. Você não recebe uma multa quando ele está acima da velocidade? Como você também recebe multa se você para o carro sem gasolina. Correndo demais, imprudente. Deixando de botar gasolina, negligente. Então o cara, quando ele atropela e mata alguém porque estava em alta velocidade, ele foi imprudente. O cara, quando ele atropela alguém, pisa no freio, o freio falha, ele foi negligente, porque ele deveria ter trocado o freio dele. E por último, a imperícia, que a pessoa não observa uma regra técnica. Imperícia, porque não observa uma regra técnica. Então o cara pode ser imprudente, que faz mais que o normal, negligente, que faz menos que o normal, e não observa uma regra técnica. É o médico que não fez a cirurgia com a técnica adequada. É você que está dirigindo um carro que não tem a técnica de dirigir um veículo. Então eu tenho condutas dolosas e condutas o quê? Culposas. E por último, para fechar a live, a mistura, que é o artigo 19. Que é o crime, gente, quando tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Quando ele tem uma conduta inicial dolosa e sobrevém um resultado mais grave a título de culpa. É quando o cara dolosamente quer te dar um soco, dolo, intencional, e a pessoa acaba caindo no chão, bate com a base do crânio no chão e morre. Lesão corporal dolosa, seguida de morte culposa. No caso do médico, que ele quer abortar, quer tirar o molequinho, o dolo dele é tirar o moleque, mas ele acaba causando dolosamente, querendo tirar o moleque, mas ele acaba causando o quê? A morte da grávida, da mãe, a título de culpa. Para fechar a live, eu quero dar 4 exemplos para você, onde eu tenho dolo, dolo, culpa, 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 dolo, dolo, culpa. Olha que bacana. André, me dá um exemplo que o cara quer uma conduta dolosa e um resultado mais grave doloso. Latrocínio. Ele quer roubar dolosamente e acaba matando dolosamente. André, me dá exemplo de um crime que é culpa com culpa. Boate Kiss. O cara botou fogo na boate sem querer e acabou matando 254 pessoas sem querer. Me dá um exemplo de culpa e dolo. O cara atropela sem querer e vaza do local do crime dolosamente. Atropelo culposamente e fujo do local do crime dolosamente. E por último, dou um soco na cara de alguém dolosamente e ela morre culposamente. Então sempre que houver dolo no antecedente e culpa no consequente, são chamados crimes pré-ter-dolosos. Beleza? Galera, não consegui falar de eu. As lives realmente estão aumentando, agora estão 160, 170. Eu já na próxima devo... Chama mais alguém, que se bater 200 pessoas ali, tira uma foto e me manda. Entendeu? Os 5 primeiros que tirarem a foto acima de 200, eu sorteio um curso para essas pessoas. Quando bater, tem 147, para mim tem 150 ali. Se bater 200, tá? Quem me mandar a foto com o negócio com a minha cara e os 200 ali, eu vou e sorteio um curso completo do processo penal. Hoje gravei inclusive prova, coisa pra cacete, prova. Coisa pra cacete, tem atualidade. Tô gravando, não doido, e tô subindo tudo pro drive. Beleza, galera? Ó, até amanhã, eu acho que amanhã, eu não sei qual é a matéria não. Amanhã são prisões cautelares, tá? A parada é chapa pegando fogo. Prisões cautelares amanhã. Não perca amanhã que vai ser o bicho e pacote anticrime. Valeu, galera. Abração, até a próxima. Fui!